Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia e especialista em autismo precoce, e hoje eu estou aqui para bater um papo com William Timura, que tem nome de japonês, mas só o nome não tem cara de japonês, né? Não, me disseram agora há pouco que eu pareço um pouco sim. É porque ele é casado com uma japonesa, Ah, tá. então ele está acostumado a achar gaidinho mais fácil. Mas então essa nossa conversa hoje, a gente estava até falando antes, né, assim, e nós decidimos não definir um tema específico e simplesmente sentar e conversar e bater um pouco de papo, né? E aí a gente estava até conversando aqui e você até me perguntou, mas você revela para as pessoas o seu diagnóstico, né? E eu até falei para você que eu me considero mais aí um espectro ampliado, pai de criança com autismo que tem um pezinho. Eu acho que se olhasse para trás e fizesse a DIR, provavelmente fecharia, alguma coisa leve, mas fecharia. Mas eu ainda não me consideraria, hoje não tenho um processo formal que colocaria dentro do espectro, apesar de ter lembranças nítidas da infância de coisas muito fora da curva. E eu acho que isso é uma das coisas que eu queria perguntar para você. Você lembra de coisas na sua infância que você consideraria fora da curva? Assim, algumas coisas os meus pais ainda se lembram. Eles não consideravam como atípico, até consideravam como algo bom em algumas situações, como por exemplo, eu sabia números, mas eu usava o telefone. Por exemplo, eu sabia discar, né? Eu não sei exatamente qual idade que eu tinha, mas eu ainda não tinha ido para o jardim de infância, nem nada. E eu ligava muitas vezes pro meu pai, né, no serviço dele. Tinha um amigo do meu irmão que vinha brincar comigo. Eu sabia o padrão, né, ali, dos botões que eu tinha que apertar. E eu ligava muitas vezes. A tal ponto que meu pai era divertido no trabalho, né, a mãe, a família desse amigo do meu irmão tirava o telefone fora da linha, né, para eu não ligar. Então, assim, esses tipos de coisas sempre foram considerados assim, porque ele é avançado, ele é inteligente, né? E é claro, sempre que eu vinha numa situação ali que pudesse ter algum problema, uma dificuldade, eu me esquivava, né? Eu mantinha no que eu queria, sempre, rigidamente, então realmente parecia para os outros que não era tão atípico assim algumas coisas, mas, por exemplo, essa do telefone eu lembro, e as estereotipias, né? Principalmente na escola, eu tinha uma estereotipia que eu pegava a barra da minha camiseta aqui, né? Essa eu lembro bem, né? E levantava assim no meio da aula. E eu lembro bem porque eu tenho memórias dos professores falando assim, você não pode fazer isso aqui, não sei o quê, por que você faz isso e tal? Né? Porque é para chamar atenção, é para não sei o quê, e tal, sabe? Então esse tipo de coisa sempre me marcou muito, né? E engraçado, e assim, se você se lembra dos professores brigando, provavelmente você já tinha consciência suficiente para saber que não era para fazer e para tentar se controlar. E por que não conseguia? O que você sentia? O que acontecia que de repente saía a estereotipia? Pois é, eu não vou saber te dizer. Eu sei que, eventualmente, as estereotipias passaram a serem mais sutis. Né? Então, principalmente com os pés, né? Então eu vejo que eu tremo bastante os pés em congresso, em reuniões, coisas assim, né? Balanço bastante. Inclusive tem até um filme que eu tô num congresso, meu pé não para de balançar assim, né? Eu nem noto, né? Eu vejo que naturalmente as estereotipias foram selecionadas de uma forma que que as mais sutis ainda consigam me regular, né? Digamos assim, mas que as pessoas geralmente não... Eu não sou punido socialmente por causa de algum... Exato. E aí é o mesmo processo de aprendizado que a gente tem, que a análise aplicada do comportamento explica tão bem, né? Isso. Porque se você faz e é punido frequentemente por uma estereotipia, você vai achar um outro movimento motor que não recebe a mesma repreensão social. Sim. Né? E todo mundo faz isso. Comer canto de caneta, roer unha, morder os cantos do dedo, fazer pressão em alguma parte, estralar os dedos. A minha necessidade de me regular ainda mantém, né? Por mais que, Exatamente. eu entendi que isso aqui não é legal, não quero receber bronca. Mas aí, o que eu faço com a minha vontade de me regular, né? Então, por algum lugar tem que ser manifestado. Exato. E aí o interessante é que muitas pessoas vão falar, não, mas peraí, essa regulação que você está agora não é um sinal de autismo. Verdade, e não é mesmo, porque todo mundo tem algum instrumento de regulação físico
que ele vai fazer e vai regular essa ansiedade, essa necessidade de, né, interna que a gente tem de regulação. Agora, o fato de você, durante um período da sua vida, não conseguir inibir uma estimulação sensorial que você sabe que é socialmente não aceita, aí sim é um sinal, né? Sim. É muito claro, né? E eu me lembro quando eu era criança, e aí assim, sendo pai de criança com autismo e, né, tendo um pezinho no espectro, eu me lembro quando eu era criança, por exemplo, de receber muita bronca porque eu conversava, de receber muita bronca porque eu levantava, de receber muita bronca porque eu estava prestando atenção, não estava prestando atenção na aula, estava olhando outras coisas, né? Que são, de certa forma, alguns aspectos aí que fazem parte desse espectro ampliado e que passa batido em muita criança que tem autismo leve, né? Sim. Eu lembrei de uma coisa também, né, que, por exemplo, com brinquedos, né, eu tinha uma certa super seletividade, digamos assim, nos brinquedos que eu queria, que eu aceitava na brincadeira. Então, por exemplo, assim, né, na minha época tinha Pokémon, Digimon, misturar os dois, impossível, né? não são dos meus universos. Como é que eu vou, né, ponderar o poder do Pikachu, por exemplo, com o do Agumon, que é de outro universo? Então isso não pode acontecer. E além disso, eu via na qualidade dos brinquedos, sabe aquela rebarbinha de fabricação? Se tivesse aquilo eu já não brincava, já não queria, né? E aí, só que ao olho do adulto que vê, não, é porque esse brinquedo aqui ele quer o mais caro, ele quer o mais brilhante, ele quer mais... Sabe, tinha várias explicações assim, que assumia-se que era algo mais funcional, digamos assim, né, um pensamento. Mas não era simplesmente aquele detalhe que incomodava e que ninguém sabia. Isso. E é interessante isso, porque muitas vezes, e a gente estava conversando disso mais cedo, e é muito frequente que as pessoas que avaliam alguém que tem autismo leve, elas buscam 20 respostas diferentes para 20 dificuldades específicas que poderiam simplesmente ser respondidas com um diagnóstico de autismo leve. Né? Então, assim, ele gosta de brinquedo mais caro, porque não tem rebarbinha. Ele faz isso com a camisa, porque ele quer chamar a atenção. Ele não deixa misturar os dois, porque ele é muito inteligente, ele conhece os poderes e ele sabe que não dá para misturar, e ele é muito inteligente e ele conhece todos isso daqui. E aí, ele sendo inteligente, ele não quer que misture os dois, porque ele sabe que um não tem a ver com o outro, que os dois não podem, e ele quer realmente manter as coisas. Ele é muito organizado, ele é muito ordenado, ele quer manter as regras, ele sabe que está errado misturar, ele sabe que os dois não são do mesmo mundo. Então, vê isso como uma inferência de inteligência e não de rigidez, né? E aí, muitas vezes, isso é uma coisa interessante, que a pessoa vai caçando ali 5, 10 explicações para explicar cada um dos sintomas e não ter que admitir que aquele indivíduo tem autismo, é leve, mas tem, né? Sim. E aí eu me lembro, eu até falei com você, por exemplo, que eu tinha algumas coisas estranhas de brincar, né? Por exemplo, eu pegava uma caixinha de fósforo, essa eu não te contei, mas eu pegava uma caixinha de fósforo, eu passava 4 horas, cara, fazendo robozinho, um robô, e eu fazia detalhes daquele robô com uma caixinha de fósforo. E aí, assim, tudo bem, olha só que quietinho, olha que tranquilo, olha que menino bonzinho. Mas uma criança de 6 anos de idade não fica 4 horas sentada brincando com uma caixa de fósforo. Já está entediada em 15 minutos. Eu lembrei também, principalmente videogame, interfaces digitais, né, eu sempre gostei bastante. E, alguém vai dizer assim, porque ficar na frente do videogame, toda criança gosta, de fato. Só que pouquíssimos adultos também param para prestar atenção como a criança está jogando videogame. Porque eu tinha, né, um prazer em, por exemplo, só no menu do jogo. Não estava jogando, não estava controlando o personagem. Estava no menu do jogo, mas eu passava horas ali apertando o botão, vendo as opções passarem. E passava, eu adorava aquilo, passava muito tempo. E aí, dificilmente alguém vai parar para pensar, nossa, mas será que é assim que joga, né? Então... o adulto não tá nem aí, não tá dando trabalho. Agora, uma outra coisa que eu vejo muito acontecer com videogame, com criança que tem autismo leve, 2 coisas. Primeiro,
tem uma tendência de querer jogar de forma minuciosa ou repetitiva. Como é que eu vou dizer esse minucioso? E aí eu tiro pelo Valentim. Ele vai jogar, ele pega o Lego, ele monta o personagem do jeitinho que ele falou e o personagem cumpre um certo script. Entende? Tem um scriptzinho que o personagem vai fazer. Ainda mais hoje aqueles mundos abertos. E aí, se você muda o script dele, se você quer brincar diferente, se você quer fazer diferente, se o irmão quer fazer outra coisa que não é o que ele quer, fica putíssimo da cara. Uma criança típica também ficaria brava? Ficaria, mas ela aceita pela adaptabilidade de, assim, se eu ficar muito reclamando e não querendo nada, ele não vai querer brincar comigo. Então eu vou ceder. O Valentim já não tem mais dificuldade de ceder, ele quer do jeito dele. Essa é uma coisa. A segunda é que ele tem dificuldade de parar. Por anos, quando começava a assistir televisão ou jogar videogame, por anos o Valentim não pôde, por quê? Porque quando eu falava agora acabou, era toda vez uma crise que durava muito tempo. E aí eu vejo crianças típicas, gostam de videogame? Gostam. Mas se segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias eu falo acabou e mantenho e acabou mesmo, chega uma hora que ele entende e ele para de brigar. Ele tem regulação emocional suficiente para isso. E essa consistência é importante tanto, né, para os dois. A diferença é que para uma criança típica, ele entende que, putz, o cara é consistente, não adianta nada eu brigar, ele para de brigar. Agora, o Valentim não, tem um nível de rigidez e de dificuldade de regulação emocional tão grande que, mesmo sendo consistente, fazendo isso 40 dias seguidos, no 44º ele ainda tá brigando, como se fosse dar certo alguma vez na vida. Porque é realmente intenso, né? As sensações que você sente são intensas, mas é que inevitavelmente na vida você não pode ter videogame para sempre, né? Exato. E isso que você falou sobre essa rigidez, né? Quero jogar dessa maneira, tal, etc. Até que é interessante, eu lembrei de um acontecimento, porque obviamente é de se deduzir que quem quer brincar só de um jeito vai acabar brincando sozinho. Mas ele brinca sozinho, deixa ele quietinho no canto dele. Pode até ser bom para o churrasco de família, mas para a vida dele não vai ser. Não. Né? Então eu me lembrei de uma situação que talvez isso até tenha me gerado oportunidades de aprendizagem sem querer. Que foi, eu era muito focado em jogos, principalmente role-playing games, né, que são RPGs, tem toda uma sistematização, e essa sistematização geralmente tem um mestre, né, o mestre que dita as regras do jogo. E aí, quem que você acha que eu era nessas brincadeiras? Fazia a proposta para os meus amigos, olha, vai ser legal, vai ser divertido, vai ser... Meus amigos gostavam, né? Eu era o mestre, e aí eu ditava as regras. Então essa foi a minha maneira. Mas RPG é muito coisa, né? Eu também joguei RPG por uns anos. RPG é muito mesmo. E é interessante realmente a gente ver, porque no RPG... e aí eu vejo porque que as pessoas com um pezinho no espectro ou dentro do espectro do autismo têm muitas vezes essa vontade de interagir dentro do RPG. Porque no RPG, as interações sociais e as regras são muito claras, previsíveis, né? Você criou um mundo e naquele mundo as interações são controladas, não tem a imprevisibilidade do mundo do dia a dia, né? E outra, muitas vezes cai dentro de coisas que são hiperfoco, né? Então eu tô pensando no mundo medieval, cara, e a gente acaba aprendendo sobre o mundo medieval e a cultura medieval e o que se fazia, o que não se fazia na era medieval e começa a discutir daquilo e aí fica dentro de um contexto, de uma regra muito estruturada, né? Sim, principalmente porque quando eu era o mestre, qualquer coisa que o pessoal inventava fora da regra, opa, punição, isso aqui não pode. Nesse universo não pode, as regras são assim, as ações do seu personagem é assim, ele vai pra frente, ele anda ou ele bate. Eu quero ir pra direita. Não tem essa regra aqui. Então, né, a minha sorte é que as minhas regras eram implementadas até um certo ponto que razoavelmente uma ou duas crianças ficavam ali comigo, fiz bons amigos, essa foi a minha grande sorte, né? Mas é óbvio que seria desejável que houvesse, né, uma flexibilização porque a vida requer, né, esse tipo de... Sim.
E aí a gente acaba percebendo na idade adulta, muitas vezes, algumas dificuldades desse tipo de rigidez, porque se não foi trabalhado na infância, não vai acontecer uma varinha mágica de condão que vai fazer o indivíduo se tornar flexível lá na frente, né? Muitas vezes, é claro, a gente aprende ou desenvolve cognitivamente estratégias, e aí uma pessoa no espectro do autismo vai fazer a mesma coisa, vai simplesmente aprender estratégias para se adequar, né? Por exemplo, a estratégia que eu tive de adequação social, né? Magrinho, fraquinho, esporte, não ia ganhar. Brincadeiras competitivas, não ia ganhar. Então, o que eu fazia? Eu fui me encontrando dentro da escola, fui me encontrando dentro dos estudos, né? E aí todo mundo, socialmente falando, é muito mais aceito, né? E as pessoas acham que, não, beleza, é ótimo isso, na verdade, ele é concentrado, ele é dedicado, mas como a gente estava discutindo antes, inclusive, é um universo muito mais previsível, as regras são claras, né? Sim. E nem sempre é funcional. E o que se relaciona bastante também com a minha experiência do desenvolvimento de software, né? Quando eu vi pela primeira vez algoritmos, né, programação, eu via um universo ali, né, naquela interface digital que existiam regras muito bem definidas e que, por mais que naquele momento, né, no primeiro momento que eu tenho contato com isso, não tenho tanto repertório, mas eu já conseguia entender, poxa, isso aqui eu vou conseguir dominar essas regras. E aí, uma vez que eu vou dominando aquelas regras, poxa, o William é ótimo em algoritmos, mas o William era a mesma pessoa que levava um livrão de programação para um churrasco, né? Então, né? E, inclusive, eu até conversei contigo sobre isso ontem, né? Que alguém vai dizer, poxa, mas levou o livro de programação para o churrasco? Alguém vai dizer, legal, tá estudando, né? Alguém pode pensar assim. E até a gente pensando nessa rigidez, eu nunca pensei que eu precisaria flexibilizar, por exemplo, o meu gosto por comer pizza de calabresa, né? Que eu te contei ontem. Aí eu fui numa pizzaria, não tinha calabresa, né, na pizzaria. Aí eu, poxa, pela primeira vez o ambiente me demandou isso, sabe? Alguém vai dizer, mas é uma coisa muito, né, banal. Banal. Mas, poxa, será que... E quando essa coisinha banal acontecer, num encontro com alguém que é importante para ti, né? Com alguém que pode ser alguém que você poderia estabelecer um vínculo muito legal, desenvolver um relacionamento e etc. Então, se você não tem essa flexibilidade, você perde essas oportunidades, né? E aí, basta a gente olhar também o seguinte, quando a gente vai se relacionar com uma outra pessoa, vamos colocando algumas barreirinhas que geralmente autismo, né, leve e traz. Eu não gosto muito da sensação da areia, então não gosto de pisar na areia. Pronto, já não quero que a gente vá pra praia, né? Então já não vou com a namorada pra praia. Eu gosto de pizza só se for de calabresa. Então já vão na pizzaria que tenha pizza de calabresa, eu vou escolher um lugar que tenha as melhores pizzas de calabresa ali, né? E toda vez na pizza, a pizza não pode ser ou é um brotinho de calabresa pra mim, ou é uma média, e toda vez a pessoa que tá comigo vai ter que aguentar um sabor calabresa ali. Aí vamos pegar os hiperfocos. Eu sou fascinado por, sei lá, guerra, coisas de guerra. Toda vez que vai assistir Netflix, eu quero assistir um documentário de guerra, eu quero assistir um filme de guerra, E aí a pessoa quer assistir um romance pastelão, e não, isso é muito sem graça, ou então eu assisto o romance reclamando o filme inteiro. E aí a pessoa vai querer conversar comigo e eu não tenho interesse em culinária, temperatura, clima, cultura, línguas. Meu interesse é assuntos da era medieval. E aí eu vou querer conversar só sobre assuntos da era medieval. Então, assim, quem que vai querer se relacionar, tá entendendo? Chega uma hora que fica difícil, né? É a mesma coisa, né? Eu até tava brincando que o Anderson, que faz a parte de edição, filmagem e coordenação do canal, é um amigo já de muito tempo, né? E eu tava até falando, assim, há muitos anos que, cara, vai ter uma festa assim, sensado. Pô, tô estudando, né? Pô, super não. Pô, o cara é dedicado, o cara é disciplinado. Mas e aí? E os relacionamentos? E o ciclo de amizade, não é? Então, assim, vai ficando prejudicado porque você tá sempre estudando.
E você precisa de vínculos, né? Para tudo, qualquer coisa que você vai fazer. Isso é parte da humanidade, né? Esse é o ponto. Né? Às vezes a gente pode pensar que a gente fica na nossa bolha, né? Na minha bolha tá tudo bem. Eu vou aqui, eu fico no computador, tem um trabalhinho aqui do lado, né? Mas muitas vezes a gente não pensa na sustentabilidade disso, né? Porque, poxa, a vida você vai ter N décadas aí para viver ainda pela frente, né? Mas e aí, o que você vai fazer com essas N décadas daqui para frente, né? Aí você tem uma falsa sensação de que, ele é pouco sociável, né? Antissocial, né? O pessoal fala, ele é do jeito dele e tal, etc. Poxa, mas talvez ele tenha um talento, uma capacidade, uma habilidade muito legal, muito extraordinária que ele poderia desenvolver e que na sociedade você precisa de vínculos, precisa de socialização para entregar, né, essa habilidade, fazer um serviço, fornecer um serviço, um produto que vai alcançar as pessoas e mudar. E isso ficou muito claro para mim quando eu terminei a primeira graduação, que foi na área de meio ambiente, né? E aí, na área de meio ambiente, assim, era uma faculdade relativamente difícil de entrar, então tinha muita gente nerd ali dentro, né? E aí eu me lembro claramente que tinha o grupo dos nerdinhos e o grupo da galerinha da farra, da balada, não sei o quê. E aí, o que aconteceu quando a gente formou? A maioria dos nerds ficaram por um tempo desempregados, buscando emprego e arrumaram empregos técnicos, menos bem remunerados. E os caras que nem eram tão estudiosos, que nem eram tão disciplinados, mas que estavam lá na balada, terminaram a faculdade conhecendo todo mundo. Então o cara tinha uma rede de relacionamento grande. E aí a hora que terminou, um arrumou um emprego, chamou ele, o cara virou gestor em algum lugar, virou gerente numa indústria, virou gerente numa empresa de engenharia. E aí, por quê? Porque ele é articulado, porque ele sabe falar, porque ele sabe comunicar os resultados, porque ele sabe coordenar uma equipe, porque ele sabe articular pessoas. Aí esse cara pegava e contratava os nerdinhos lá que tinha se matado de estudar e que acabavam trabalhando pro cara. Isso aconteceu com múltiplos dos meus colegas de faculdade mesmo. E aí eu vejo que eu tive a oportunidade de entrar numa prefeitura. Eu fazia um trabalho muito técnico, mas aí eu fui tendo oportunidade e comecei a contratar amigos para trabalhar comigo. E aí, a hora que eu contratava os nerds que tinham bastante disciplina e continuava. Eu era nerd também, não era o cara que estava nas festas, e nunca fui mesmo, mas isso me caiu a ficha quando eu comecei a ver, mas esse cara é um puta malaco, não colava nas provas, não entendia nada do que tá rolando, mas tem flexibilidade mental, conhece todo mundo, sabe dar risada, sabe fazer piadinha, sabe brincar com as coisas, tá empregado, né? Eu vejo que na minha trajetória, eu vejo que eu tinha, principalmente começo em desenvolvimento de softwares, né? Hoje estou mais para a área da educação mesmo, indo para essas questões do autismo, palestras e etc. E eu vejo que esse padrão na minha vida, né? Esse padrão na minha vida que foi assim, eu tinha uma habilidade, né, por conta do meu hiperfoco, fazer algo extraordinário, sem querer alguém no ambiente notava. E aí a notícia corria, não porque eu mostrava, não porque eu resolvi algum problema, mas porque alguém viu, por sorte. E aí a notícia era tão extraordinária, por minha sorte, que daí, você viu o que o William fez, tal, etc. Aí eu era notado. Então meu primeiro emprego foi assim. Tem alguém aí que é bom? O William é bom, chama ele. E aí foi a minha primeira experiência de trabalho. Só que aí, poxa, e quando não tiver alguém para notar? Né? Esse é um aspecto. E o outro aspecto é o seguinte, eu tinha, no campus que eu estudei essa primeira graduação, tinha informática também. E aí, uma vez, um amigo meu, que ganhava R$2.000 por mês, foi chamado para fazer um serviço num banco. E aí o que aconteceu? Ele chegou e por engano os caras do banco deram a fatura do serviço na mão dele para ele levar para a empresa, né? Não, tá aqui a fatura, né? Para ele realizar o pagamento você já leva. 2 dias de trabalho dele, a fatura que foi entregue para ele levar na empresa era de R$36.000. Ele ganhava R$2.000 por mês. Entende? Então ele tinha uma habilidade extraordinária o suficiente para um banco pagar R$36.000 por 2 dias de trabalho.
Porque se não fosse extraordinário, ele não pagaria 36 mil reais por 2 dias de trabalho do cara, né? Só que aí o que acontece? Um cara que tinha estrutura, que tinha relações, que tinha e que conseguiu vender um serviço para o banco, pegar um cara técnico e ganhar o lucro em cima dele, né? Em 2 dias de trabalho, o cara pagou 1 ano e meio de salário dele. 1 ano e meio de salário do cara em 2 dias de trabalho. Então, assim, muitas vezes tem a questão de não saber apresentar o que você sabe, o que você é capaz, mas tem também a possibilidade de, por não saber apresentar, por não saber articular, por não ter essa fluência social tão grande, você acabar sendo só um instrumento de alguém que tem essa fluência, que, no final das contas, colhe todos os louros do seu trabalho. Né? Ainda mais quando a gente está falando sobre autismo, que, né, você vai ver essa tendência de eu gosto da repetição, eu gosto dessa, né, de desempenhar essa função, eu gosto de me manter aqui, né, e também essas questões da sua função mesmo na organização, né, que são pensamentos que são mais complexos e que possivelmente, no caso de autismo, você vai ver isso de uma forma um pouco deficitária, né? Então, essa pessoa pode se tratar de um profissional que nunca sequer questionou isso, que se mantém ali, que nem sequer tateia as outras oportunidades que estão ao lado. Exatamente. E aí se mantém desempenhando aquilo. Porque eu gosto, porque é legal, porque é bacana. Mas e a sustentabilidade disso também? Exato. Aí chega mais velho, não tem uma casa, não tem um carro, não tem uma aposentadoria. Exatamente. Mas porque estava confortável, sendo que na verdade não foi falta de competência, de capacidade, nem de oportunidade. Infelizmente eu conheço muitos casos assim, né? Nessa história que eu tô narrando, isso é uma realidade, né? Ainda mais assim, do ponto de vista da empresa, é lucrativo para ela, né? Poxa, por que eu vou, você quer pensar em um plano de carreira pro cara que tá feliz? Deixa ele feliz. Deixa ele